Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um dia de leitura bíblica. Hoje estamos indo para o nosso 14º dia de leitura consecutivo. Parabéns a você que já conseguiu estar conosco 2 semanas fazendo essa leitura bíblica de uma forma continuada. A todos que apareceram aqui e simplesmente entenderam que, cara, também quero começar, mas já fazem 2 semanas, dá uma olhadinha nos vídeos atrás, você rapidinho já alcança a gente também. Vamos para a nossa leitura de hoje. Hoje nós temos a leitura de Gênesis 38 a 40. Começa com o capítulo 38, que é sobre Judá e Tamar. Vem comigo. Por esse tempo, Judá se separou de seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Irã, que era da cidadela de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Suá. Judá casou com ela e ela lhe deu um filho, a quem lhe chamou de Er. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem lhe deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando este menino nasceu. Judá casou Er, o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que Er levava e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: vai e tenha relações com a viúva de seu irmão, assim você cumprirá o seu dever de cunhado para com seu irmão, para que o seu irmão tenha descendência por meio de você. Isso pode parecer um costume meio estranho para nós hoje, tomar a mulher do cunhado, parece uma coisa que não é dos nossos dias, e realmente não é. Mas naquela época existia algo que a gente pode chamar de a lei do levirato. Isso futuramente vai ser instituído pelo próprio Moisés no livro de Êxodo e no livro de Levítico, mas a gente pode ver já que está tendo pincelados a respeito disso como um costume da época. E o que era a lei do levirato, né? Ela significa basicamente que o homem, quando ele morresse sem deixar nenhum filho, o seu irmão tinha o dever de casar-se com a viúva. E o primeiro filho dessa união seria legalmente considerado a descendência do falecido. E qual era o objetivo dessa lei? Preservar o nome e a linhagem familiar, para não apagar o nome falecido debaixo da descendência de Israel, para garantir a herança e a continuidade tanto da tribo e para proteger a viúva, evitando o abandono e a vulnerabilidade social, para também manter a estrutura do clã, para que pudesse percorrer a promessa para dentro daquela tribo também, né? Nesse caso em específico, a gente ainda não está na época da lei, a gente está um pouquinho antes dela, mas logo em seguida a gente pode ver uma institucionalização dessa lei. Mas vamos continuar o texto aqui então. Versículo 9. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com Onã, com o que Onã estava fazendo e também o matou. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timna, onde estava cortando a lã de suas ovelhas. E o seu amigo Irã, de Adulã, foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timna a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida foi e se sentou perto da cidade de Enaim, que fica no caminho de Timnate. Ela fez isso porque sabia bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ela se casasse com ele. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. E ele disse: você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou: quanto é que você quer me pagar? Ele respondeu: lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela, mas deixe alguma coisa comigo para a garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá perguntou: o que você quer que eu deixe? Ela respondeu: o seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos e teve relações com ela e ela ficou grávida. Outro adendo importante a respeito disso é que a Bíblia ela é uma narrativa que traz assuntos históricos para dentro daquilo que a gente vai acabar lendo. Não significa que ela torna essas ações justificáveis ou que ela apoia e endossa essas ações, né? A gente pode ver em 1 Coríntios 10, 11, falando exatamente sobre isso. Estas coisas lhe aconteceram como exemplos e foram escritas para a nossa advertência. Ou seja, muitos desses relatos, na verdade, são alertas de como não devemos agir. Exemplos claros a respeito disso é poligamia, as mentiras e estratégias,
que os homens se fazem para a enganação, a violência, abusos religiosos e familiares. A Bíblia retrata sobre todas essas coisas, mas não quer dizer que ela endossa. Vamos continuar então a nossa leitura. Versículo 20. Então Judá entregou seus objetos e teve relações com ela, ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou seu amigo Irã levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela. Mas Irã não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Irã voltou e disse a Judá: não encontrei a mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: pois ela que fica com as minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados uns 3 meses foram dizer a Judá: a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: tragam essa mulher aqui para fora a fim de ser queimada. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: quem me engravidou foi o dono dessas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. Então nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriu que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora, a parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse: este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: como você abriu o caminho, e puseram o nome dele de Pérez. Depois nasceu o outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e nele recebeu o nome de Zerá. Capítulo 39. José na casa de Potifar. Versículo 1. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar de sua casa e tomar de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ele disse: venha, vamos para a cama. E ele recusou, dizendo: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia para que com ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Um adendo bem legal dessa história de José é que não é simplesmente a gente negar a tentação, mas a gente estar fora do alcance da tentação, né? Ele começou a se apartar dela porque verdadeiramente via que, cara, se eu ficar muito perto dessa mulher, alguma hora eu também vou cair. Como era uma mulher de um homem estadista, que era muito bem financeiramente, provavelmente ela também não deveria ser uma pessoa tão feia assim. Então, nesse caso em específico, o homem ele não simplesmente tentava evitar com palavras, mas também tentava evitar com os próprios olhos, saindo de fora da presença dela. Vamos continuar fazendo leitura aqui. Mais um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que, ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali, mas o Senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos e era ele quem mandava em tudo que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e ele o abençoava em tudo quanto fazia.
Capítulo 40. José explica 2 sonhos. Versículo 1. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 de seus servidores, isso é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os 2 e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que possa explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem-me o sonho. Então o chefe dos copeiros contou o sonho e disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores e elas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei e exprimia uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver bem lá, lembre de mim, por favor, tenha a bondade de falar ao meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para ter que parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão, no cesto de cima havia todo tipo de comida assada que os padeiros fazem para o rei, e as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o seu sonho quer dizer isso, os 3 cestos são 3 dias, daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, o rei comemorou seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e chefe dos padeiros e deu ordem para que viesse o banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Muito obrigado por ter ficado aqui até agora. Nos encontramos amanhã. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.